A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa chegar até o final desse vídeo. Não, a China não criou o novo coronavírus em laboratório. Esqueça as teorias da conspiração. O novo coronavírus é uma tragédia anunciada. E para entender exatamente como isso aconteceu, é preciso primeiro visualizar essa história em ordem cronológica, numa linha do tempo. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19, o nome científico da doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019, e o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas no dia 8 de dezembro de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, foi fundamental para o surto. Só depois do novo coronavírus dar as caras, tardiamente, o próprio governo chinês prometeu acabar com a prática. A contaminação era previsível. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas não se engane, essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com oposicionistas e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de trabalho forçado. Nada disso é opinião, ideologia ou ponto de vista. Foi nesse país, governado pela maior ditadura do planeta, capaz de controlar mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que o novo coronavírus se espalhou. E não dá para dizer que a experiência da China com doenças respiratórias é exemplo para o mundo. Há míseros 18 anos, as informações sobre um outro coronavírus, a SARS, já haviam sido reprimidas pelo governo chinês, condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o próprio Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Disse que a história serviu como lição. Não serviu. Mas não é difícil entender por que esse cenário acontece. Como a principal preocupação de uma ditadura é com a estabilidade do regime político, com a manutenção do poder de seus principais figurões e não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, líderes autoritários têm incentivos para negligenciar problemas que afetam sua imagem. Foi exatamente isso que aconteceu na China com o novo coronavírus. No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan e um médico, Li Wenliang, tentou avisar outros médicos do problema, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía, abre aspas, comportamento ilegal. Li Wenliang e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo, abre aspas, espalhar mentiras. Foi negligência a céu aberto. Entre o início de dezembro e meados de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um mero problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan, restrito a alguns poucos pacientes. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com SARS. O problema é que tinha tudo a ver com SARS. No dia 26 de dezembro de 2019, um técnico de um laboratório contratado por hospitais de Wuhan disse que sua empresa recebeu amostras de pacientes da cidade e chegou a uma conclusão impressionante. Elas continham um novo coronavírus com uma similaridade de 87% com a SARS. 2 dias antes, uma amostra do novo coronavírus retirada de um paciente foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados ficaram prontos no dia 27, mas as autoridades de Hubei, a província onde fica a cidade de Wuhan, ordenaram que ela fosse simplesmente destruída. Em pleno mês de janeiro, a polícia chinesa ainda controlava as informações, tratando o novo coronavírus como um mero boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. E aqui
cabe um parêntese. O Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história da humanidade. Cerca de 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como Grande Firewall da China. No país, são oficialmente proibidos serviços como Google, Gmail, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, acaba controlando todo o conteúdo online e o tráfego de informações. E a vigilância não permanece restrita à internet. O Partido Comunista Chinês também controla todas as principais redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o 177º em liberdade de imprensa. Não há acesso no país à BBC, New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Reuters, Time ou NBC. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus, colaborando ativamente para que o surto se transformasse numa pandemia. Li Wenliang, um médico whistleblower citado há alguns minutos nesse vídeo, só foi liberado da prisão no dia 3 de janeiro de 2020, depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. Li contou à CNN que sua família se preocuparia se ele perdesse a liberdade. Como consequência da exposição ao vírus, isolado no trato de seus pacientes, Li acabou contraindo o novo coronavírus e falecendo aos 34 anos. Outro médico, Wang Guangbao, admitiu mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante a SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro desse ano, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio, de falar abertamente a respeito. E a comunidade médica não foi a única classe acossada pelo Partido Comunista. A imprensa independente, escassa no país, também sofreu represálias. Em fevereiro, 2 jornalistas chineses, Fan Bin e Shen Qiuxi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus em Wuhan e denunciarem as supressões de informações e as ameaças do governo. Qiuxi entrou no topo da lista da One Free Press Coalition. A China só declarou emergência no longínquo dia 20 de janeiro. Quando Wuhan foi isolada 3 dias depois, já era tarde. O vírus estava sendo espalhado por todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar, pronto para alcançar os 4 cantos do planeta. Durante quase 2 meses, enquanto o vírus se alastrava, o Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informação, minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI, nem combateu mercados silvestres. Xi Jinping, o presidente da China, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, comentou publicamente pela primeira vez sobre o novo coronavírus apenas no dia 20 de janeiro, mas já no dia 7, quase 2 semanas antes, durante uma reunião do partido, ele admitiu num discurso interno conhecimento do, abre aspas, novo coronavírus. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto, o Partido Comunista Chinês organizou 2 grandes reuniões em Hubei e reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping poderia ter evitado a pandemia. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como no episódio com a SARS em 2002, o Partido Comunista admitiu suas falhas, deficiências e dificuldades na resposta à epidemia e prometeu, abre aspas, melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Mas mesmo 2 meses depois do surto começar, depois da Organização Mundial de Saúde pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre as condições clínicas dos médicos e enfermeiros de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as trapalhadas do Politburo soviético no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, o Partido Comunista Chinês é indiscutivelmente o grande responsável por negligenciar um surto em tão local, reiteradamente ignorado pelas autoridades, transformando o novo coronavírus numa pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002, a ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos,
pagando por suas irresponsabilidades, sem nenhuma garantia de que tenha condições de combater exemplarmente novos surtos nos próximos anos, capazes de dizimar populações inteiras. É exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome, e que se há outros líderes políticos negligenciando e sabotando o combate ao surto, é tão importante responsabilizar os principais autores políticos dessa pandemia. Ela nasceu no coração do Partido Comunista Chinês. Inúmeras pessoas inocentes morrerão nas próximas semanas graças à ineficiência de uma ditadura. Outras tantas podem sucumbir nas próximas décadas, repetindo os estragos gerados pela SARS e o novo coronavírus, caso a humanidade continue cruzando os braços com os descasos da maior ditadura do planeta. A história será implacável.